pastor, como é que é? Vai me chamar mais para voltar não, querido? Eu queria voltar, tivemos algum probleminha para estar aqui, quase que não deu para mim. Eu até liguei para o pastor, falei, querido, aconteceu um problema, daí eu me desculpa, mas depois o pastor me ligou e revertou a situação. Eu liguei para ele, eu quero voltar. Tem pregador que pensa que é vergonha para ele me ligar para um pastor e pedir para pregar na igreja do cara. Tem pregador para ele que pensa que é vergonha para ele. Querido, é uma honra estar aqui. Tem pregador que pensa que é a igreja que tem que ficar correndo atrás dele. Tem pregador que pensa isso. Você é a igreja de Deus. Aleluia. Então, é um prazer estar aqui diante dessa igreja. Esse povo abençoado. É um prazer. Eu quero até deixar aqui já essa informação. Está vindo um amigo meu de Valadares para cá. A esposa dele é cantora, gravou um CD agora. Ele me pediu se eu pudesse ajudar ele a fazer alguma agenda para ela. Então eu já vou deixar essa informação. Até falou para a Gislaine que depois eu compro os royalties dela. Estou fazendo a propaganda já. Estou fazendo a propaganda, então depois eu acerto com ela. Gislaine, a cantora de Governador Valadares, da Assembleia de Deus, benção. Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui. E o texto que eu escolhi é um texto muito conhecido do povo de Deus. Eu acredito que você talvez já tenha até ouvido pregadores pregar dentro desta passagem. Eu mesmo já ouvi. Talvez até o que eu falar aqui você já tenha ouvido. Mas eu acredito que Deus sempre tem algo único e especial para a nossa vida. Amém. Então Deus tem uma palavra especial para você. Mas Deus, Ele só fala quando nós também queremos ouvir. É verdade. Então se você estiver disposto a ouvir aquilo que Deus tem para falar, Ele vai falar com você. Aleluia. Deus, Ele sempre tem algo a falar e a tratar com a sua igreja. Deus, Ele não deixa a sua igreja sem resposta. Principalmente quando a igreja quer ouvir a voz do noivo. Aleluia. Jesus é um noivo atencioso, Ele não deixa a noiva sem resposta. Ele não deixa a noiva procurando Ele, procurando a voz dele. Ele disse, Ele vai falar com você. Aleluia, Jesus, eu creio. Ele vai falar. Abre a tua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler do versículo 1 ao 10, né? O vale de ossos secos. Abra aí a tua Bíblia. E logo após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta. A gente vai tratar algumas coisinhas aqui dentro desse texto. Ezequiel 37, versículo 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me disse, me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e cada osso se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe,
para que vivam. Então profetizei como se me deu ordem, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram um exército grande em extremo. Podem se sentar. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu quero deixar aqui esta passagem como base para o seguinte: aprendendo com o vale. Aleluia. Aprendendo com a visão do vale de ossos secos. Então, em primeiro lugar, o que nós podemos aprender aqui no texto sobre aquilo que Deus tem para tratar conosco? Número 1, a primeira coisa que eu percebo aqui é o que Deus quer que a gente veja. A primeira coisa aqui é aquilo que Deus quer nos mostrar. Eu vou usar aqui essa linguagem agente de forma coloquial, informal, justamente para quebrar a formalidade. A primeira coisa aqui é sobre o que Deus quer nos mostrar. Aquilo que Deus quer que eu e você enxerguemos. O que Deus deu ao profeta? Foi uma visão? Deus não dá visão por acaso. Deus não dá visão à toa. Quando Deus dá visão, é porque Ele quer que a gente veja alguma coisa. Aleluia. Apesar que tem muita gente hoje vendo muita coisa, mas nunca vê aquilo que Deus quer que ele veja. É verdade. Tem muita gente vendo muita coisa, mas o que Deus quer que ele veja, ele não vê. Ele não vê. Tem muita gente vendo hoje a vida dos outros, de olho na vida dos outros, passa o tempo inteiro percebendo, analisando e vendo a vida dos outros, mas aquilo que Deus quer que ele veja, ele não vê. Ele não vê. Então eu separei aqui algumas coisas sobre o que Deus quer que a gente veja. Então o que Deus quer que a gente veja? Número 1, Deus quer que você veja a realidade. Deus quer te mostrar a realidade. Só que eu percebo que tem gente que não gosta de enxergar a realidade. Tem gente que não quer enxergar a realidade. Eu vou te falar por quê. Porque tem muita gente hoje que não quer enxergar a realidade. Sabe por quê? Porque a realidade nos tira da ilusão. E entre realidade e ilusão, tem muita gente querendo viver de ilusão. Muita gente não quer enxergar a realidade, porque a realidade nos tira de ilusão. E tem muita gente que prefere viver de ilusão. Gosta de viver de ilusão. Viver de ilusão é viver uma vida de mentira. Vida de ilusão é uma vida alicerçada sobre mentiras. Sabe por quê? Porque a ilusão ela também dá ao homem uma falsa sensação de conforto e segurança. Aí ele prefere a ilusão. Muita gente não quer a realidade porque a realidade nos tira da ilusão. Isso aqui que eu vou falar para você é vida de ilusão. O cara ganha um salário pequeno e quer viver como se ganhasse 50 mil. Ele faz compra, vai comprar um carro com prestações de 200 vezes, que nem o tempo de vida dele, se juntar os 2 netos, vai dar para pagar. Nem o tempo de vida dá para pagar, para viver de ilusão, para se apresentar a vida de ilusão. Para pagar, teria que ser um Matusalém. Temos 1000 anos. Vida de ilusão, tem gente que gosta de viver de ilusão. Porque a ilusão, ela dá isso ao ser humano, uma falsa sensação de conforto e realidade. Meu irmão, é melhor você viver dentro da sua realidade do que ter nome de caloteiro. Se a sua realidade te permite comprar um Fusca, compra um Fusca, mas então não compra nada. Porque o que você compra só é seu depois que você paga. É verdade. Só te pertence depois que você paga. E aí depois tem um monte de gente com nome
vida de ilusão. Tem muita gente querendo uma vida de mentira, uma ilusão, uma mentira, uma falsidade. É uma falsa espiritualidade, é uma falsa santidade, vida de ilusão. Deus quer que você veja a realidade. Mas para você ver a realidade só existe um jeito. Só tem um jeito de Deus nos mostrar a realidade da vida. Só tem um jeito, é desse jeito que eu vou te falar. O único jeito de você enxergar a realidade é através do que eu vou te falar. Você só vai enxergar a realidade através da verdade. Nós só podemos enxergar a realidade através da verdade. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Jesus continua dizendo no versículo 36: se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Só podemos enxergar a realidade através da verdade. E essa verdade se chama Jesus. Aleluia. Irmão, se tem um povo que conhece a realidade da vida, somos nós. Veja, o povo aí fora está enganado sobre o que é realidade. Estou enganado. Nós, como igreja de Deus, conhecemos a realidade da vida. Nós conhecemos. Nós sabemos o que é realidade. Você só pode conhecer a realidade através da verdade. O que é mais verdade? Jesus disse em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui a verdade está aqui. Que a verdade está aqui, isso aqui que é verdade. É isso que é verdade. Glória a Deus. Realidade. Deus quer que você enxergue a realidade. O que Deus quer que a gente veja? Número 2. Deus quer que você veja o que precisa ser corrigido. Isso está correlacionado com o que eu acabei de falar. Está correlacionado. Quando nós enxergamos a realidade, e Deus faz isso, para que eu e você possamos enxergar o que precisa ser corrigido. Quando eu enxergo a realidade, eu enxergo áreas na minha vida que precisam ser corrigidas. O que Deus disse no profeta? Deu a ele a visão da realidade. Por quê? Os ossos secos representam o povo de Deus. Deus estava mostrando a Ezequiel a realidade. Deus está mostrando a Ezequiel: assim está o meu povo. O meu povo está com esses ossos secos que você está vendo. Esse é o meu povo. Deus estava mostrando a Ezequiel a realidade para que ele pudesse enxergar o que precisava ser corrigido. Mudança. Qual é a área da sua vida que precisa ser corrigida? Qual é a área da sua vida que precisa mudar? Deus não vai enxergar isso. Não sei. Qual é a área da sua vida? Uma mágoa, um rancor, um problema que você teve com um irmão dentro da igreja, uma pessoa da sua família, sua mãe, seu pai, pai com filho, filho com mãe, mãe com filho, alguma coisa que precisa ser corrigida e mudar na sua vida. Qual é a área? Você precisa liberar perdão. Aleluia. Deus está falando com você. Deus está pedindo para você liberar perdão para quem te magoou. Para você perdoar. Perdoe. Perdoe. Qual é a área da sua vida que precisa ser corrigida? Gente que diz que serve a Deus e com vida de pecado. Gente prostituída, adulterando.
identificar quem serve e quem não serve a Deus está complicado. Porque o que tem de gente hoje falando que é servo de Deus, tem um monte de cantor secular que quebraram, não conseguem mais ganhar dinheiro e estão querendo ganhar dinheiro com música gospel. E aí falam que são crentes, mas o interesse é financeiro. O povo de Deus tinha que dar uma resposta para esse povo, deixar passar fome, para ver se toma vergonha na cara, se fala a verdade. E eu ouvi um famoso, ele disse o seguinte, que não tem problema nenhum depois de um dia de trabalho, parar num bar e tomar uma cervejinha, não vê problema nisso, coloca no diminutivo cervejinha. Tinha que tomar vergonha na cara e se converter. Aleluia! Nós somos igreja, nós precisamos estar atentos a isso. Tem um monte de gente dizendo que é servo no céu de Deus, coisa nenhuma. Um monte. Deus nos faz enxergar a realidade para que a gente possa enxergar áreas que precisam ser corrigidas, que precisam ser mudadas. Aleluia! O que Deus quer que a gente veja. Número 3, Deus quer que você veja a necessidade dos outros. Aleluia! Deus levou Ezequiel para que ele enxergasse a necessidade de Israel. Deus quer que você veja a necessidade dos outros. Mas não é só para ver, não. É ver e se envolver. Aleluia! É estender a mão, é ajudar. Só que isso para quem é egoísta não dá. O egoísta não consegue ajudar ninguém. Adora uma ajuda, mas na hora de ajudar não quer ajudar ninguém. Adora ajuda. Deus quer que a gente enxergue realidade para corrigir. Deus quer que a gente enxergue áreas da nossa vida que precisam ser corrigidas. Deus quer que a gente veja a necessidade dos outros. Deus quer. Fala para você o que acontece lá em Cariacica, aqui não. E vou falar da onde eu congrego. Tinha uma senhora visitando a igreja de 90 anos, serva de Deus, mas muito debilitada. Ela apareceu na igreja, fui fazer uma visita. 90 anos. E caiu um pedaço. Depois do culto, uma chuva terrível. Eu estava com o pastor no carro e os irmãos tudo entrando dentro dos carros, vazando e indo embora. E aquela senhora lá parada, eu falei, pastor, ninguém vai dar uma carona para aquela senhora, não. Aí ele chamou o irmão e pediu para o irmão levar ela. Tem certas atitudes de crente que dá vergonha, que não quer ajudar ninguém. Tem gente na igreja hoje dando graças a Deus quando um sai da igreja. Isso é uma vergonha para quem diz que é crente, que é cristão, que tem o amor de Cristo. Dá graças a Deus porque o irmão saiu. Isso é uma vergonha. Tem que aprender muita coisa com a Bíblia. Não é vergonha. Deus quer que você veja a necessidade dos outros para ajudar. Para ajudar. Estenda a mão, aleluia, ajude. Oh, meu Deus. A primeira parte aqui que eu falei é sobre o que Deus quer que a gente veja. Agora, em segundo lugar, o que eu preciso fazer para ver o que Deus quer que eu enxergue? O que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer para enxergar o que Deus quer? Você vai saber agora. Duas coisas são evidentes se você quer ver aquilo que Deus quer te mostrar. Para você ver o que Deus quer te mostrar, primeiro, você precisa obedecer à direção de Deus. Aleluia! Verdade. O que Deus falou para Abraão em Gênesis 12? Sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Para ver que obedecer à direção. E olha Ezequiel. Ezequiel não foi pela própria vontade do vale, foi Deus que levou. Se você observar o capítulo 37 de Ezequiel, você vê que coisa linda. Em momento algum Ezequiel faz alguma coisa da sua própria vontade. Em momento algum. Ele vai para o vale porque Deus levou. Ele anda ao redor dos ossos porque Deus fez ele andar. E ele só profetiza porque Deus também manda ele profetizar. Aleluia!
profetizando, coisa que Deus não está mandando falar nada. Eu acho que elas pensam o seguinte: não, eu falei, Deus não mandou falar, mas 3 se converteram a Cristo. Aí ele pensa que ele está justificado diante de Deus com a mentira dele. As 3 pessoas que se convertem vão para o céu, mas esse homem vai para o inferno. Meu Deus, porque está mentindo, está falando coisas que Deus não mandou falar. É verdade. Vai para o inferno. Ou então ele pensa o seguinte: bom, Deus não mandou falar nada, mas eu tenho que garantir o meu título de profeta. Então é melhor mentir e sair daqui com o nome de profeta do que sem falar nada. Tem isso, eu fico analisando o que esses camaradas querem. O que eles querem? Título, fama. Deve ser isso. Uma pessoa que quer ver de fato o que Deus quer que ele veja, ele precisa obedecer a direção de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem que obedecer. Glória a Deus. E como eu sei que uma pessoa está ou não na direção de Deus? 2 coisas. Uma pessoa que obedece à direção de Deus está onde Deus quer que ela esteja. Vai estar exatamente no lugar que Deus quer. Aleluia. Uma pessoa que está debaixo da direção de Deus faz o que Deus manda. Aleluia. São essas 2 coisas que são evidentes. Agora, qual é a importância de obedecer à direção de Deus? Eu vou te mostrar por que é importante você obedecer à direção de Deus. Olha só como isso é importante. Se a sua vida estiver debaixo da direção de Deus, você pode contar com o que está no versículo 1. O versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Aleluia. Se a sua vida está debaixo da direção de Deus, a mão de Deus é sobre você. Se a sua vida está debaixo da direção de Deus, a mão de Deus é sobre a sua vida. Mão de Deus. Agora olha só o que significa ter a mão de Deus sobre a nossa vida. Olha só o que isso significa. A mão de Deus significa salvação. Salvação. Se a mão de Deus está sobre a sua vida, você pode contar com salvação de Deus. Isaías 59, versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Meu irmão, se a sua vida está debaixo da direção de Deus, vem salvação de Deus para você. Vem salvação de Deus para a sua família. Vem salvação de Deus para a sua casa, meu irmão. Aleluia. Salvação. Salvação de Deus. Sabe o que significa ter a mão de Deus sobre a nossa vida? Bênção de Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 6, versículo 8 diz o seguinte: e eu vos levarei à terra pela qual estendi minhas mãos, e que daria a Abraão, Isaque e a Jacó. Eu vos levarei e te darei por herança. Se a mão de Deus é sobre a sua vida, você pode contar com bênção de Deus. Você pode contar com bênção de Deus, meu irmão. Se a sua vida está debaixo da direção de Deus, número 3, você pode contar com a ação de Deus. Significa que Deus vai agir. Significa que Deus vai agir. Se a sua vida está debaixo da direção de Deus, significa que Deus vai agir. Aleluia. Ele vai agir. Isaías 43:13 diz: ninguém há que se livre de minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? A mão de Deus significa a ação de Deus. Mas Deus vai agir onde? Aonde Deus vai agir? Para você saber aonde Deus vai agir, Jesus. está no texto. Olha só onde Deus vai agir. Para onde Deus levou Ezequiel? Para um vale. A Bíblia nos dá um entendimento de vale. Vale, dentro de uma linguagem bíblica, figurada, metafórica, significa lugar de luta, lugar de dificuldade. Vale significa o momento mais difícil da vida humana. Vale significa necessidades, lugar de necessidade de luta. Sabe onde Deus vai agir? Lá na sua necessidade. Aleluia. É lá no seu vale. Deus vai agir no vale que você está passando. É no
duas áreas aqui, nesse vale que Ezequiel está passando. Os ossos estavam secos. Havia uma necessidade. Havia necessidade de uma restauração. Restauração. Vale de ossos secos, os ossos não tinham carne, tinha pele, tinha nervo, estava aquele osso seco. Havia necessidade de uma restauração física, material. Então escute, meu irmão. Se o seu vale é o vale das necessidades materiais e físicas, é lá que Deus vai agir. Aleluia. É lá que Deus vai agir. Se o seu vale é o vale da necessidade material, é onde Deus age. Deus age na nossa necessidade. Qual é o teu vale? Das necessidades materiais? É lá na sua dispensa? Deus vai agir na sua necessidade. Se o teu vale é o vale das necessidades materiais, é lá que Deus vai agir. Agora existe uma outra necessidade. Os ossos estavam secos, sem vida. Significa a necessidade de uma restauração espiritual. Se o teu vale é o vale da necessidade espirituais, é lá que Deus vai agir. Qual é o teu vale? Deus está falando com você que vai agir. Vai agir na sua necessidade. Agora, querido, se nós queremos uma restauração, se nós queremos avivamento, mudança, eu só acredito em avivamento, restauração e mudança se o que está no versículo 4 for evidente na nossa vida. Se o que está no versículo 4 foi evidente, eu não acredito em avivamento nem em restauração se o versículo 4 não for algo prático para a nossa vida. O versículo 4 diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. É a palavra. Só pode haver mudança se nós colocarmos a palavra em prática. Aleluia, essa é É a verdade. palavra. É a palavra. Depois que ele utiliza a palavra, os ossos tomam forma. Significa que através da palavra você tem poder para dar forma ao que está deformado. Aleluia. A palavra dá forma ao que está deformado. Por isso que eu vou falar aqui. Eu acredito que aqui tem homens de Deus compromissados com a palavra. Aleluia. Então o que eu vou falar aqui, se qualquer um dos homens aqui pregasse na minha igreja, eu receberia sem problema nenhum. Pastor, prega a palavra. Palavra. Não deixa faltar palavra, porque o que alimenta a ovelha é a palavra. Verdade. Palavra. Não pode faltar palavra na igreja. Não pode. É a palavra que dá forma, é a palavra que santifica, é a palavra que salva, é a palavra. Toda a criação iniciou pelo poder da palavra. Ah, eu gosto de um poder, eu gosto de poder para lá, poder para cá. Eu vou falar para você o que é poder. Poder é o que Paulo diz em Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de Deus. Glórias a Deus. Poder. 1 Pedro 23 diz: e sendo novamente gerados, não por semente corruptível, mas pela incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Palavra. É a palavra. Ela que dá forma, ela que salva, ela que santifica. Deus. Olha só o que a palavra de Deus produz. Depois que o profeta usa a palavra, vem erro, vem garra, vem pele, vem o Espírito, e no final diz que se levanta um exército. A Bíblia diz que cada osso se uniu ao seu osso. Ordem. Quando você vê
esses ossos secos aqui. Aleluia. Mas Deus tem o poder de mudar a sua história, a sua vida. Eu creio, Jesus. Deus tem Aleluia. o poder de mudar a sua vida. Deus tem poder. Eu não posso sair daqui dessa igreja sem te fazer um convite. Aleluia, Jesus. Eu não posso sair daqui sem primeiro te fazer um convite. Se você quer experimentar essa mudança e essa transformação, que é isso que Deus faz, eu te